Boa tarde. Muito feliz por estarmos iniciando nosso novo ciclo de palestras. Hoje esse ciclo que tem como tema Educação Inovadora. E iniciamos muito bem acompanhados para falar sobre cidadania digital e aprendendo a aprender. Hoje com a presença de Zilda Kessel e César Nunes. Zilda, muito obrigada pela sua presença, César também. Zilda é doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduada em Pedagogia também pela PUC de São Paulo, mestre em Ciência da Informação e Documentação pela Universidade de São Paulo, tem experiência na formação de professores e pós-graduação. Foi gerente de serviço educativo do Itaú Cultural, Serviço do Itaú Cultural, coordenadora de projetos do Museu da Pessoa, formadora do SEMPEC, é coordenadora da tecnologia educacional da Beacon School, que integra programas de formação de professores e alunos, e coordena a base de dados de conhecimento e memória da instituição. César, pesquisador no GPEM, Faculdade de Educação da Unicamp, especialista em desenvolvimento e avaliação da criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas. Foi autor e coordenou o desenvolvimento de mais de 400 objetos de aprendizagens, vários cursos à distância e instrumentos para avaliação. É colaborador de diversas instituições nacionais e internacionais, Fundação Carlos Chagas, Oracle, BID, OAI, a Unesco, o CDE, Instituto Ayrton Senna. É diretor executivo da Hort e Tecnologia e palestrante nas conferências do Projeto Zero da Universidade de Educação de Harvard. Doutor em Física pela Universidade Técnica de Munique, mestre e bacharel em Física pela USP e formado em Harvard por Ensino para Compreensão e Avaliação Educacional. Longa o currículo, mas a gente já conhece o trabalho e a competência, acho que vai ser um bom debate. E para a gente começar, queria que vocês uma palavra inicial sobre esse tema, sobre a cidadania digital e o aprender a aprender. Bom, boa tarde. Para mim é uma alegria estar aqui entre pares, com quem a gente dialoga e aprende. Queria agradecer o convite. E em relação à cidadania digital, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que nós vivemos na sociedade contemporânea totalmente mediada por tecnologias, né? Se fala sobre as revoluções e nós vivemos uma revolução digital, ou seja, o digital, a superprodução e de consumo de informação está presente no nosso cotidiano. Então, quando a gente fala de cidadania digital, a gente está falando de direitos e deveres. É um direito de todo cidadão poder aprender a utilizar e se expressar por meio dos instrumentos, dos meios digitais. Assim como é um direito, é também um dever ter uma atitude, uma postura e uma condição de fazer uso desses meios para se expressar, se colocar e dar a sua opinião, produzir conteúdo e consumir, e também ter a sua atuação numa condição de respeito a si e ao próximo, numa perspectiva do bem que é coletivo. Eu acho que basicamente é isso. Boa tarde Boa também, tarde. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vários professores, né, que vão enviar suas perguntas e o tema em particular é muito relevante para o mundo de hoje, né, quando a gente fala de cidadania digital e aprender a aprender, né, juntando essas duas coisas, é muito importante pensar na transformação que o mundo sofreu nesses últimos talvez 30 anos, né, desde que a gente de fato passou a usar os computadores cada vez mais na educação, mas também na sociedade, de uma forma que revolucionou tudo. E se o que parecia, né, um grande casamento, né, aumentar a nossa potência de fazer coisas, de acesso a informações, hoje a gente está numa encruzilhada que parece que nós estamos gerando também muitos problemas, né? A tecnologia permite uma vigilância, um controle que pode levar a algo que é um comportamento de massa, né, mais manipulado. Uhum. Isso sempre existiu, mas com a tecnologia a gente potencializa. Então ela traz muita coisa boa, mas também traz muitas, né, preocupações. E eu acho que se a gente não se preocupa em aprender a aprender com tudo isso, né, quer dizer, pegar o lado positivo, a gente tá perdendo uma grande oportunidade e pode também tá comprometendo o nosso próprio futuro, né? Acho que hoje as discussões de sustentabilidade do mundo como um todo, né, que não é mais só sustentabilidade de meio ambiente, mas
nossa como sociedade, ela depende da gente aprender coisas diferentes e continuar aprendendo, né? Porque o que vem acontecendo é uma mudança cada vez mais rápida, né? A liquidez das relações, de todas as nossos valores mesmo sociais, eles têm que ser revistos numa perspectiva de aprender a aprender com tudo isso que vem acontecendo. Eu acho que isso traz desafios grandes para a escola, para o sistema educacional como um todo, que a gente daqui a pouco passa por eles. A escola sempre teve uma relação dialógica e dialética com a realidade. Por que será que agora a gente tem essa defasagem, né? Porque a transformação da sociedade, acredito até você já comentou que um caminho para o aprender a aprender é um pouco para diminuir essa defasagem. Por que essa resistência das escolas se transformar, se é uma resistência? E o que é inovar em educação? Eu sempre ouço falar da resistência das escolas. Eu gosto de fazer uma leitura positiva disso também, né? Se a gente pensar na nossa sociedade, a escola prepara para a vida em sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que a sociedade mude, que ela vá evoluindo. Então, a nossa educação tem que ser para preservar os nossos valores, a nossa cultura, mas também para permitir que ela mude. E é muito comum a gente ter modismos. Muitas vezes, né, o que vem é legal porque é novo, mas não necessariamente aquilo vai ser bom no longo prazo. E muitas das resistências que vêm de escolas ou de professores são um ceticismo saudável, eu diria, né? Lógico que tem o ceticismo cri-cri, né? Que é não querem inovar porque tô cômodo do jeito que está para mim, né? E não para o mundo. Mas eu acho que tem um lado bom de segurar o que, né? Que a escola tem um pouco, né? A educação tem um pouco esse papel de um lastro para transformações que nos levariam para lados errados, tá? Que, assim, pensando numa sustentabilidade mesmo como sociedade. Mas é lógico que a estrutura toda de educação, né, de escolas, ela é algo que é muito grande, né? Eu brinco sempre que é um transatlântico, e quando você quer virar um transatlântico, não é que você puxou o freio de mão e agora vamos para lá, não. Você vai mudando de rumo. E eu acho que essa visão, ela às vezes é encarada também como uma resistência, mas eu acho que é algo que é muito mais difícil de manobrar no sentido de pensar escolas como um todo. É lógico que a gente começa a mudar a escala e vai para uma escala mais micro, olhando escola por escola. Tem escolas inovadoras que estão fazendo trabalhos fantásticos. Agora, para isso virar cultura, né, a maioria está pensando dessa maneira, é um processo mais lento, que eu vejo pontos positivos e negativos nisso. Esse tema a gente trouxe para iniciar o ciclo de webinários, a gente trouxe justamente que a gente entende que permeia um pouco toda dessa inovação, né? Essa maneira com que você faz. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, Zilda, porque você está em sala de aula, né? Você está em escola, como que você percebe, um pouco o que ele falou, né? Como que esse modismo, eu entendo até que o modismo vem tentar responder um pouco às necessidades da escola, não de uma maneira estruturada, né? Fica tentando resolver situações mais pontuais. Como que você observa na escola? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que é bastante importante essa fala do César, porque muitas vezes... para a crítica que vem à escola, que é mais difícil de mudar, etc., vem com a ideia de que a escola deve acolher toda e qualquer novidade. A escola não é um mercado de novidades, número 1. E número 2, usar tecnologias não significa necessariamente trazer inovação. O uso das tecnologias pode, sim, trazer inovações, como pode ratificar situações muito conservadoras, vamos dizer assim. Então, eu acho que um olhar cuidadoso, primeiro para as demandas da escola e, de fato, a escola como instituição social que deve formar, que serve, enfim, né, só a escola tem esse papel, ou tem esse papel principal de formar os cidadãos para agir na sociedade. Existe um conjunto de saberes e de procedimentos e de competências que são a função da escola ensinar. Então, se todas as manhãs a escola devesse trabalhar inovando tudo e qualquer coisa, então isso propriamente não é escola, né? Então, existem alguns elementos da cultura que a escola precisa partilhar, né?
Por outro lado, ela não deve se cristalizar nesses conteúdos nem nessas competências, né? Ela, na medida em que ela dialoga com uma sociedade que muda, ela muda também. Mas a mudança, ela precisa ser gestada e ela precisa ser partilhada, ou seja, no sentido de que precisa um olhar muito agudo na escola, que é a instituição, o lugar, as pessoas, os educadores, para escolher essas trilhas de mudança. Eu acho que a gente precisa entender isso como processo e não como pacote, porque muitas vezes é assim, olha, mude isso, isso e aquilo e você vira uma escola inovadora. A gente não vira uma escola inovadora, a gente se constrói dentro da inovação e do diálogo. Eu acho que tem a ver com isso. Aí você já tocou num ponto que eu quero que os dois abordem, o como, né? Como faz esse processo de transformação, como é que faz para manobrar o transatlântico, como começa essa manobra, né? Como pode transformar? Eu queria talvez trazer para o tema, quando a gente fala de mudança, de inovação, é muito amplo. Vou inovar em quê? Né? Em formação mais integral dos alunos, né? Em ter melhores resultados, em estar mais conectado com o mundo externo à escola, então diminuir, né, a barreira intra e externa aos muros da escola. Então eu podia pensar em um monte de tipos de inovação, mas eu queria voltar um pouco para o tema que a gente está falando da cidadania digital, né, e isso ligado com aprender a aprender. Existe uma dificuldade muito grande de inovar dentro da escola, por exemplo, nos processos mais participativos, né, de você conseguir que as pessoas aprendam a colaborar mais, né, e decidir junto. E esse processo, no fundo, tem a ver com uma preparação para o mundo de hoje. Né? Se a gente está falando de uma cidadania, né, que é uma cidadania digital, porque a tecnologia está embrenhada em tudo, qual é o papel da escola? Preparar para essa cidadania, não só dentro da escola, uma cidadania digital ali dentro, mas também uma cidadania digital para o mundo exterior. Então, se a gente começa a olhar para essa inovação, né, de inovação voltada para uma formação que sabemos que é importante, e hoje cada vez mais as pessoas conseguem ter voz, né, na sociedade, porque o que acontecia então, num certo momento? A discussão, a nossa cidadania, os processos democráticos, eles estavam restritos à grande mídia que trazia informação, a gente discutia aqui, mas não tinha um retorno. E hoje em dia, né, nós vimos todos os movimentos recentes, né, no mundo inteiro, de quanto que a população pula a grande mídia e faz movimentos massivos à la Facebook ou WhatsApp, como foi o que aconteceu no Brasil. Então, se a gente começa a ligar essa preparação para a cidadania digital e olhando para dentro da escola, qual seria a inovação necessária e qual um caminho possível para isso, né? Eu acho que a gente tem um olhar para dentro da escola que é o da convivência dentro da própria escola. A gente ainda está num modelo, né, que aí eu colocaria mais no tradicional para contrapor ao que seria algo de inovador. O nosso modelo ainda são os alunos separados em sala de aula e ali as decisões são tomadas, o que aprender, como aprender. Então, na pergunta do como, eu acho que a gente tem um uso possível de tecnologia que é muito atrelado a processos mais tradicionais de aprendizagem. Pode, inclusive, ser um pouco mais inovadores, metodologias ativas, falar de projetos, mas a gente ainda está pensando na escola como um todo, como muito hierárquica, né, com funções muito bem definidas. E se a gente pensa numa preparação para a cidadania, o ideal seria conseguir que os alunos, né, propor isso, criar espaços para que eles comecem a participar um pouco mais de decisões que dizem respeito a eles mesmos, a convivência deles, mas também a que escola nós temos, né? O que nós queremos como escola, que sociedade nós temos, como é que nós influímos nessa sociedade, porque não é só quem está fora da escola que está influenciando, quem está dentro também deveria estar aprendendo a fazer isso. Então, uma das maneiras, um dos comos é trazer ferramentas, a gente costuma brincar, né, que tem ferramentas para a democracia. A tecnologia que está aí hoje, que está inovando, tem ferramentas boas para a gente fazer melhor os processos da democracia, que são muito difíceis. A gente está acostumado a votar, mas a parte da deliberação, né, de trazer argumentos, debater ideias e chegar em boas propostas, convencer os outros, né, conseguir que isso seja aceito, isso é um processo riquíssimo. E a gente pode trazer ferramentas, boas ferramentas para dentro da escola, para começar a inovar nos processos que já acontecem dentro da escola. Então, assembleias de alunos, rodas de conversa, tomada de decisão,
professores se juntando como grupo, não só para defender, né, boas condições de trabalho e salário, mas também a sua, né, ajudar a decidir para que lado nós vamos, o que ensinar. Então, a gente tem ainda alguns movimentos que são muito top-down, né, de cima para baixo, mas que a maneira de aprender a participar mais é criar espaço dentro da escola para que esses movimentos comecem de baixo para cima. Então, não é uma revolução, mas se for pensar, né, só de abrir isso aconteça em momentos assíncronos. Hoje a gente tem uma grande dificuldade de falar, vamos fazer roda de conversa, eu tenho que conseguir abrir espaço na grade da escola para que isso aconteça. Vai ter professor que vai ser mediador disso, eu tiro ele da sala de aula para fazer. Só que se eu tenho um processo de discussão, deliberação que é muito mais continuada pelo uso da tecnologia, eu consigo inserir isso dentro da escola sem grandes rupturas aparentes. A ruptura é grande. É que tá. Eu queria completar essa fala. Eu acho que tem dois elementos bastante importantes que dizem respeito a oportunidades e a parcerias, né? Então, no cotidiano de trabalhar com tecnologia, isso diz respeito muito a olhar muito de perto qual é o cotidiano do professor, como ele está trabalhando e encontrando as situações em que uma ferramenta tecnológica possa potencializar o que ele já faz, né? Então, por exemplo, eu vi no início em algumas instituições que a produção coletiva textual, por exemplo, era uma coisa difícil. Então, você trazer ferramentas que pode haver que proporcionam colaboração, inicialmente isso era para a produção de um texto X. Mas aí começa a se descobrir que isso pode ganhar outras possibilidades com as crianças. A própria elaboração de produtos que ganham outros circuitos além da própria escola. Por exemplo, as crianças produzem livros no cotidiano, fazem livros de contos, ilustram e tal. Por que não fazer um e-book? Por que não publicar? Por que não dar a possibilidade de ver isso? Então, eu acho que tem um olhar que é para o cotidiano como fazemos, quais são as possibilidades de inserção de novidade, de outras ferramentas e nessa apropriação que deve ser de todos, aí é nenhum a menos, porque não adianta você trabalhar com um ou com dois, quer dizer, a ideia é poder ir conquistando de maneira que as pessoas se apropriem como direito desses saberes e ampliando utilizações e percepções das utilizações. Outra coisa, por exemplo, quer dizer, como é que eu amplio o espaço? Eu posso ampliar o espaço de troca se eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo. Então, além da sala dos professores, eu passo a ter um espaço de sala dos professores virtual que se amplia no tempo e no espaço. Então, eu acho que encontrar essas oportunidades e construir parcerias são como os possíveis para as mudanças, pequenas e para as grandes também. Só lembrando que vocês podem enviar perguntas a qualquer momento. Eu estou recebendo algumas, eu só estou tentando organizar para a gente manter uma linha de raciocínio. Tem algumas que são bem direcionadas para você, César. Mas agora, juntando um pouquinho o que vocês estavam falando, eu queria abordar, porque você trabalha muito com uma memória da escola, né? Você tem... E parte dessa inovação também você poder compartilhar o que já foi feito para poder trazer, isso também ajuda a pensar de uma maneira que todo mundo possa contribuir de uma maneira mais assertiva, né? Eu acho que o que vale a pena a gente lembrar é que se produz muito na escola. Se você for ver o cotidiano, professores produzem, alunos produzem, etc. E, por outro lado, a escola é uma instituição que chega ao fim do ano é como se tivesse que recomeçar tudo. Então... distribui-se as coisas, leva para casa e acabou. Eu tenho trabalhado nessa ideia de que a possibilidade de você organizar a produção do cotidiano alimenta novas produções. É essa a ideia, né? Se por um lado a escola é uma instituição de memória, ou seja, ela socializa uma memória que se considera importante, quer dizer, as crianças têm que aprender na história certos elementos e têm que entender como se formaram os espaços e uma série de outras coisas. Por que não também a produção dos professores ser um objeto que seja preservado para auxiliar os próximos passos? É essa a ideia. Enfim, de alimentar, de entender também que os professores precisam trabalhar não só com o que vem de fora, mas poder ter um olhar sobre a sua própria produção e o que foi construído. Eu acho que esse é o conceito. Tem duas professoras
Jéssica e a professora Sônia. A da Jéssica eu vou até desmembrar a pergunta, mas as duas têm uma preocupação com o trabalho com a educação infantil, né? Tanto para você fazer essa gestão democrática, que é como você faz essa roda de conversa, que começa a participação, quanto como você forma esses professores para iniciar esse trabalho que vai ter continuidade nos demais segmentos. Uhum. Eu acho que a educação é para a vida inteira, né? Lógico que ela começa com os pequenininhos e lógico que a gente tem que ter uma expectativa adequada ao que é possível. Mas um trabalho como esse, de roda de conversa, por exemplo, é algo fantástico ver os pequenininhos se segurando, por exemplo, para esperar o bastão para ser a minha vez de falar. Então, são organizações de grupo que eu acho que isso é necessário, né? Desde pequeno até... né, você esperar a sua vez, dar voz, conseguir ouvir algo que é divergente. Então, isso não começa com o pequeno, dele perceber que estou usando um argumento que está sendo mais, né, enfático ou menos respeitoso, mas é ali que começa, a gente entender, né, que o outro existe num aspecto de desenvolvimento moral, né, que a gente diz que o desenvolvimento intelectual ele tem que acontecer e levar a uma autonomia de pensamento, mas o desenvolvimento moral também. Né? O próprio Piaget começou a fazer estudos dos pequenininhos nas duas frentes, né? Desenvolvimento moral e intelectual. E o que nós sabemos é que o desenvolvimento moral, ele passa por algumas fases, né? Que nem todo mundo atinge os níveis mais altos de desenvolvimento, infelizmente, mas a primeira coisa que começa a acontecer é você entender que o outro existe, né? Que você... entender que ele pode pensar diferente de você. Isso e tudo bem, né? E tudo bem, tá? Tudo bem. Mas quando você é pequeno, é talvez um grande ganho já perceber que, peraí, o outro é diferente. Então, entender isso já é algo. Mas as etapas que são, assim, tem uma coisa, não é só entender que ele é diferente, mas tem uma etapa já mais difícil, que é aceitar que ele seja diferente. Então, esse tudo bem já é um nível a mais, né? Então, ele pode querer uma coisa, eu quero outra. E isso a gente vê como está difícil hoje em dia, né? Porque os movimentos que a gente tem visto nas redes sociais como o outro é diferente de mim, eu tenho que destruí-lo. Então é uma coisa muito forte. Se a gente for pensar, isso tem que ser aprendido lá embaixo, da aceitação do diferente, né? Mas tem um outro nível ainda, que não é só aceitar que ele seja diferente, é conviver com o diferente. Então eu estou aceitando, mas estou convivendo. E aí tem um nível de integração, que é uma coordenação de perspectivas. Então, se a gente não começa lá embaixo pensando que eu quero chegar a uma coordenação para a gente viver junto, viver bem, a gente tem que, né, ceder aqui ou aceitar coisas ou mudar a maneira de fazer e coordenar mesmo para uma convivência. Isso é base para a democracia. Ela só é atingida com diálogo. Então, lá com os pequenininhos, o que a gente começa a fazer? Desenvolver esse olhar para o outro, desenvolver a linguagem, né, uma escuta possível tal, e vem num crescendo. Mas a gente consegue perceber uma linha condutora que por trás disso, se eu não estiver trabalhando os valores, né, que sociedade, por que eu estou respeitando o outro? Né? Quer dizer, eu me coloco no lugar do outro, mas a gente tem uma vida em sociedade que é baseada em valores, né, valores morais. Então esse trabalho, eu acho que aí a escola... patina um pouco ainda, porque a gente acha que só em desenvolver um lado intelectual vai trazer o outro lado. E aí, né, o trabalho que nós fazemos lá no GPEM, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, lá na Unicamp e Unesp, ele se preocupa muito com isso. Como é que eu trago essas coisas para dentro da escola, para dentro do currículo, né? Isso é uma inovação, porque não é feito ainda em larga escala. E vou te dizer que a gente tem no cotidiano experiência de assembleia com pré-escola, com a educação infantil. E funciona muito bem desde muito pequeno, quer dizer, é toda uma construção. Primeiro, enfim, eu acho que a chegada na escola, primeiro, é de uma convivência entre iguais. É a primeira experiência fora de uma condição familiar, que são relações muito diversas. E é possível trabalhar com a roda, com o tempo e com as assembleias, eles organizam posições, conversam sobre suas dificuldades. Essa experiência, inclusive, de começar a dar nome para as sensações que eu tenho em relação a mim e ao outro, e poder partilhá-las num contexto que protege as diferenças, no sentido de protege
dá a oportunidade de pessoas diferentes, com visões diferentes, possam discutir, consensar e tudo. Isso precisa começar muito cedo e, pelo que a gente tem visto, tem que ser exercitado de fato por muitos anos e ao longo da vida. E mais do que nunca, é na condição de partilhar o que eu tenho de igual e o que eu tenho de diferente do outro, que a escola também tem um papel absolutamente fundamental, porque se ficarmos todos nas nossas casas, a possibilidade de entender que o outro pode ser diferente, ela diminui, né? Então, é um exercício necessário, vamos dizer assim. Posso emendar mais Claro. um comentário já em cima disso? Se a gente faz a conexão de novo com os adultos, né? Professores, por exemplo, hoje em dia tem se falado muito em comunidades de prática. Eu vou aprender a olhar práticas diferentes da minha, né? Então, eu tenho que estar aberto à diferença para ver coisas que me inspiram e eu incorporo ou não. Mas eu vou entrar num lugar aberto a ver, né, práticas diferentes e discutir, ser criticado, elogiar, dar feedback. Então, tem um processo aí de interação, né, que pode ser entre pares ou entre desconhecidos, né, pares, mas Sim. não conhecidos. E quando a Zilda diz que desde pequeno a gente pode aprender, né, a fazer rodas de conversa, no fundo, quando a gente é adulto, a gente deveria se transitar muito bem nessas comunidades, né? E tem um conceito interessante, né, que para você criar uma rede de confiança, onde você se expõe, porque no fundo, se eu só chegar lá para dizer o que foi bom, eu estou fazendo um filtro que parece um Facebook, né? Sim. Eu vou lá e mostro minha vida linda e maravilhosa, olha como eu estou bem em todas as fotos, olha quanta coisa legal que eu faço. Como bem, né? Só Mostro pratos lá os requintados. pratos requintados. E eu não mostro toda a dificuldade. E uma troca legítima, você vai trazer Verdadeira. justamente aquilo que está difícil de fazer para que os seus pares te ajudem, né? Então, essa possibilidade de entrar num grupo que talvez nem seja conhecido diretamente, mas você abrir, né, as suas fraquezas e pedir ajuda ou dar ajuda para os outros, ele depende de uma mediação, que é o papel que o professor começa a ter com os pequenininhos lá embaixo. Quer dizer, ali você cria uma rede de confiança que ela é mediada por alguém. Tá? E isso deveria ir subindo. Tem um conceito interessante de que esse mediador, né, para funcionar de verdade num ambiente de trocas, de aprender com a prática, aprender com o outro, ele tem que ser um artista social. É muito bacana você pensar assim, né? Porque o artista, no fundo, o que ele faz? Ele consegue chamar a sua atenção, né? Ele te prende para algumas coisas, ele consegue, né, dar aquela chacoalhada quando... Né? Por quê? Porque ele está, seja um escritor de uma peça de teatro, né? Seja um músico que faz um movimento diferente, né? Que capta a sua atenção. Tá? Então, quando você fala que no meio, né, de pessoas eu preciso de um artista social, é por isso, porque não existe uma regra. Você vai perceber que essa pessoa está amuada, ou não está confiando, ou ela fala de uma maneira que está dificultando o trabalho no grupo. Então, ter essa pessoa que funciona como um artista social ali dentro é o que vai trazer a coesão e vai conseguir que a gente avance como um coletivo. Esse é o papel que a gente tem naturalmente quando é professor, né? Quando está lá com o seu grupo de alunos desde pequenos, no fundo a gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? Quando tem um aluno mais difícil, você arranja uma maneira de lidar com ele, você faz, é uma arte. É uma né? arte. Fazer isso. Mas parece que a gente vai perdendo isso com, né, o avanço da idade dos meninos, todo mundo tem que fazer isso, a regra é essa, todo mundo tem que se comportar assim, e quando a gente chega no nível de professores, é como se a gente assumisse que ninguém precisa fazer esse papel. E eu acho que na vida adulta, que estamos percebendo hoje, é que está faltando um pouco de artistas sociais aí, a gente assumir um pouco esse papel. A gente vai ter um ciclo de webinars que o tema é BNCC na prática, que a gente já teve o ano passado 10 encontros e a gente inicia amanhã com eles, mas é óbvio que a gente não pode deixar de citar aqui a Base Nacional, que também traz as competências gerais, que de uma formação integral que começa na educação infantil, né? Não está excluído de maneira nenhuma a educação infantil. A gente está aqui com muita gente do Brasil inteiro, estou até feliz, obrigada professores que estão nos assistindo, educadores, e eu vou tentar que a gente faça malabarismo aqui para tentar responder a todo mundo. Vou começar a pergunta anterior da professora Jéssica, que ela
perguntou da educação infantil, mas ela também fala da criatividade, que aí é direcionada para você, César. É uma a questão da criatividade, não é que ela é alheia à escola, mas de uma maneira estruturada, sistematizada e avaliada, que é uma preocupação que você tem no seu trabalho, a gente não tem na escola. E acho que é uma dificuldade. Quer comentar um pouquinho sobre isso com a gente, por favor? Quero. Eu acho que a criatividade, assim como outras competências que nós sabemos que são muito importantes, elas sempre foram importantes, né? Se a gente for olhar quem se preocupava com uma educação, né, uma formação integral das pessoas, pega lá John Dewey, você pode voltar bastante, né, e vai ver que já tem gente falando disso de uma formação mais integral, né? Então não é que é novo, mas o que está acontecendo hoje, pelas circunstâncias que a gente tem, né, profissões desaparecendo, pode usar tecnologia para substituir um monte de coisa, a gente percebe que o que está sobrando para o ser humano, que tem um lado bom também nisso, é não fazer mais as tarefas, né, rotineiras. Mesmo que envolva raciocínio, eu posso pôr computador para fazer coisas que antes era inimaginável. Então, uma das frentes que sobra é a gente pensar que a gente sobrou espaço para ser criativo, e que bom, né? Mas a gente tem que aprender a ser criativo, porque não é fácil. Se a gente for pensar que a criatividade está em fazer coisas além do que já foi feito, né? Não é simples você ir além. Você tem que conhecer o que já foi feito, como foi feito, porque eu vou resolver um problema que não foi resolvido ainda, é porque a maneira tradicional de usar o conhecimento tradicional não deu conta. Então eu tenho que conhecer todas as técnicas, todo o conhecimento daquela área para ir além. Então quando a gente coloca a criatividade dessa maneira, você vê que não é simples ser criativo, né? Eu tenho que ser muito disciplinado para conhecer tudo e tenho que ser ousado para ir além do que já foi feito. Então esse tipo de criatividade, ele pode ser desenvolvido dentro da escola. Quer dizer, é uma pretensão. A gente costuma dizer que eu tenho a criatividade com C minúsculo e a criatividade com C maiúsculo. Quando eu digo que é com C minúsculo, é o que é inovador, criativo para aqueles próprios alunos. Um menino nunca fez algo e fez pela primeira vez, ele se sente criativo, né? Produziu algo que pode ou não ter impacto para o grupo dele, mas não necessariamente vai ser uma criação considerada criativa por quem já viu aquilo um monte de vezes. Né? Essa criação que qualquer pessoa bate o olho e fala, uau, né, olha que coisa legal, que diferente e tal, essa é que a gente diz que tem o C maiúsculo. Mas eu não vou atingir nada com C maiúsculo de uma maneira que seja uma característica da pessoa de sempre trazer, né, criar, né, com frequência, se eu não trabalhar com a criatividade local. Né? E isso a escola pode fazer. Mas qual que é o papel da escola nesse desenvolvimento? É você criar condições, por exemplo, que eu não estou permitindo que os meninos sejam ousados, que vão além do que está dado. Se eu tenho dentro da escola só tarefas mecânicas, que todo mundo vai fazer igualzinho, eu vou corrigir dando certo ou errado, eu não estou abrindo espaço para esse tipo de desenvolvimento. Agora, eu posso trabalhar temas convencionais de uma maneira que eu ainda abro espaço para que eles, em cima desses temas, criem exemplos, né, de produções criativas. Eu fiz um trabalho grande na região de Chapecó, lá no sul, onde os professores todos da rede municipal e estadual daquela região e de uma escola do Senai combinaram, né, com o apoio das secretarias e tal, de que eles iam tentar inserir criatividade dentro do currículo. Então foi um combinado, foi criada uma rubrica comum para a gente dizer, né, quando era mais criativo, menos criativo, então foi introduzida uma linguagem e um olhar para isso. E aí os professores das distintas disciplinas, né, biologia, matemática, química e de todos os anos, cada um começou a fazer uma experimentação diferente, com um tema diferente, e nós criamos uma rede de compartilhamento. Foi muito interessante, porque o que aparece, né, e a hora que você vê um professor fazendo algo, ele te inspira e você vai fazer algo diferente também, uma proposta para os alunos serem criativos. E sai coisas fantásticas. Então não é que é impossível a gente ligar as coisas, né? Eu posso ter uma escola que continua trabalhando com conteúdos curriculares mais tradicionais, mas eu ponho um viés de desenvolvimento de competência focado em criatividade. Vai virando transatlântico, né? Vai virando. Eu acho que aí também vale falar sobre como há uma comunidade para sustentar a experiência da inovação, né? Quer dizer, um professor sozinho ali é um mundo para carregar e para virar o tal do transatlântico, mas quando entra em jogo o gestor que apoia,
o tempo para o professor olhar, o tempo de trocar a experiência, porque a minha experiência precisa alimentar o do outro e vice-versa, e o tempo de acertar e errar, né? Porque em situações muito controladas e muito organizadas, o erro é o que está fora do processo. E em situações de experimentação, há que se entender que o acertar e o errar fazem processo, parte, né? desse processo. E é no diálogo entre todos os atores desse processo que é possível avançar nessa perspectiva, né? Gestores, alunos, professores, numa condição em que são todos aprendizes. Eu acho que é esse um elemento que é fundamental. Você comentou antes do PISA, não? Não, chegou a falar eu acho que é interessante, né, fazer esse comentário, porque o PISA é essa prova internacional, né, que ela acaba sendo um estudo comparativo entre os países, e o foco original da prova era olhar para a língua natal do país, né, então, no nosso caso, língua portuguesa, e matemática e ciências. Então, é uma prova que é feita a cada 3 anos, e já foi detectado, né, que o que a gente mede no PISA não é suficiente para esse mundo de hoje. Então, tinha que mudar um pouco a prova, e eu venho acompanhando, né, a equipe da OCDE que faz as provas. Na verdade, em 2003, 2004, eles já estavam desenhando itens inovadores para tentar avaliar, né, usando um pouco de tecnologia. Hoje o PISA é oferecido sempre com base em tecnologia, mas o que pode ser feito? Então, teve um período de maturação dessa época, 2003, 2004. Em 2012, foi criado dentro do PISA uma área que eles chamaram de domínio inovador. Então, vamos olhar para uma das competências. E em 2012 foi a capacidade dos alunos de resolverem problemas. Então, não era um problema específico da matemática, mas é tentar abstrair, uma ver situação complexa, né, como é que eles resolvem problemas. Em 2015, eles falaram, vamos mudar a área de inovação. E aí foi para a capacidade de resolver problemas colaborativos, né? E é muito interessante, porque se você consegue, apesar da maneira de avaliar ainda ser muito convencional, você já está olhando para coisas diferentes. Então tem uma evolução, e em 2021 agora, o que vai ser avaliado é o pensamento criativo, nessa perspectiva de avaliar uma área inovadora. Eu participei da equipe que elaborou o framework, que a gente chama, né? As condições para o que nós estamos chamando de pensamento criativo, como é que se avalia isso, quais são as limitações de fazer uma avaliação de grande porte que tem que valer para 70 e tantos países num tempo curto. Então, o que você consegue de fato avaliar, né? Tem um monte de limitações, mas é muito interessante porque começa a chamar a atenção para aspectos que são importantes para a nossa sociedade hoje. Então, o PISA ele tem uma influência muito grande no que vai ser desenvolvido. E em 2024 já está definido também o tema que vai ser avaliado, que vai ser justamente o aprender a aprender com as ferramentas digitais. Então, que é o nosso tema de hoje, né? Cidadania digital com aprender a aprender. Então, o PISA vai olhar para isso, e o interessante é que o processo para escolher qual é o tema, os países participantes da OCDE, né, que tem um comitê lá que vai decidindo esses temas, todos trouxeram vários temas possíveis, discutiram, votaram, e o tema que prevaleceu foi esse, mas em cima de uma discussão muito rica. Quer dizer, não somos só nós no Brasil que estamos sentindo na pele a necessidade de chamar atenção para esse tema, mas isso é mundial, e acho que aí vem algumas inovações, né? Nós temos trabalhado, lá no Instituto Unibanco, a gente criou uma parceria com a OCDE para tentar ser um pouco mais inovador nesse tipo de instrumento que vem sendo desenvolvido. Então, a gente está começando uma linha paralela de falar, vamos fazer coisas mais diferentes, né? Ainda é muito exploratório, mas, por exemplo, o que a Zilda tinha comentado antes, você pode ter uma memória do tipo um portfólio de produções dos alunos. E aí eu falo, bom, eu vou ter uma prova depois de 3 anos, e se eu coletar, né, ao longo de 3 anos para ver se ele, né, tem a maneira como usou a tecnologia, se demonstra um pensamento crítico, né, influência. E se os alunos forem convidados a ajudar a construir esse portfólio, de maneira que o processo de avaliação não seja do professor ou do gestor, o olhar dele para o jovem, mas que o jovem, as crianças, possam olhar para a sua própria produção e ir construindo elementos de avaliação, e que a avaliação não seja só algo que lhe chega, mas que possa ser algo que ela possa dialogar e construir os instrumentos para essa compreensão. Isso muda muito, vamos dizer assim, eu acho que isso coloca em causa esses papéis e
começa a tentar desenhar para a escola uma condição de comunidade de prática, né? Quer dizer, a gente pode se debruçar junto, professor e aluno, sobre a sua produção e entender quais as produções que externam melhor o que os alunos pensaram e como eles pensaram e como isso se constituiu de significado. Eu acho que isso é dar uma condição de participação nos processos muito mais ativos, vamos dizer assim. Aliás, tem uma professora aqui, a Nuzia, que a pergunta dela é a forma de organizar essas produções cotidianas digitais, que eu acho que aí você tem uma experiência boa, desde o Jurássico. Desde o Jurássico, a gente viu, nós vimos muita... Eu acho que eu posso contar uma história interessante. Eu trabalho para uma escola que desde o seu nascimento, ela não é uma escola muito antiga, ela tem 10 anos agora, mas desde o início havia uma perspectiva de organizar a produção de professores e alunos, né? E aí, nós vimos uma experiência interessante, que no primeiro momento a gente, enfim, foi atrás de um programa e tudo, e começou a organizar a produção dos professores, né? Os planejamentos, as provas, as atividades, etc. E quando nós fizemos a primeira inserção dos documentos nessa base de dados, tinha cerca de 20 mil documentos, a gente foi fazer, o programa faz, se você perguntar para ele, quase 19 mil documentos eram produções dos professores e não produção dos alunos, né? Eu acho que esse é um dado bastante interessante na medida em que, o que a escola preserva, né? Se o produto do seu trabalho é a aprendizagem dos alunos, nós tínhamos preservados pouca produção de alunos. E fizemos uma grande discussão, quer dizer, com professores e com coordenadores, o que a gente deveria preservar da produção dos alunos que poderia contar a história da escola, poderia contar a história dos processos e tal. Então, esse foi um primeiro diálogo muito bonito de entender, quer dizer, quais são os marcos da produção do cotidiano da escola. É o espaço, né? Numa sala em que vai se montando as questões que eu tenho, como eu vou desenvolvendo a pesquisa no meu cotidiano, as paredes falam, a produção dos alunos falam, os desenhos falam, os textos falam, e isso precisa, enfim, ser reunido. Eu acho que esse é um dado. Agora, convidar esses atores a pensar, quer dizer, daqui a 5 anos, quando eu for olhar o que conta a história de um processo, eu acho que esse é um dado bastante interessante. Eu acho que ele conversa com a ideia de um portfólio, quer dizer, quais são os trabalhos e as produções que contam, de alguma maneira, a minha vida na escola, né? Então, eu acho, e aí a gente está falando de uma questão que eu acho que o Paulo Freire traz na sua reflexão, quer dizer, a possibilidade de refletir sobre a prática diz respeito a um mirar sobre a prática. E esse mirar diz respeito às nossas reflexões e também às nossas produções. E isso precisa ser construído coletivamente, quer dizer, só um professor escolher aquele trabalho, esse é bom o suficiente, é pouco para, vamos dizer assim, para a riqueza do que é a produção e o processo cognitivo e a ação. Eu acho que não por acaso nós temos um movimento aí, que são desses espaços maker ou os outros nomes que a gente dá para isso, mas quer dizer, o processo de invenção e de criação, ele gera produtos, quer dizer, ser capaz de produzir e de fazer objetos a partir de processos, de tentativa de resolução de problemas, é fundamental. Eu acho que a gente está vivendo essas viradas de espaços de criação, de tempos de criação, e de condição de uma criação colegiada de ideias, de processos, de metodologias, que diz respeito ao nosso tempo. Eu acho que nesse sentido, voltando àquela primeira conversa sobre tecnologia, então a escolha das tecnologias que contribuam para isso e amplifiquem esses processos é um fator é uma decisão necessária. Nem todas as tecnologias contribuem para isso, né? Quer dizer, se a gente vislumbra ser mais criativo, dar esse espaço, quer dizer, que tecnologias tem que estar amplificam intimamente isso? relacionado ao objetivo que você quer fazer. Lógico, porque a gente
vê muita oferta de tecnologia que, às vezes, é para fazer o que a gente tradicionalmente faz. Quer dizer, quais são os instrumentos que amplificam e garantem processos mais criativos e nos possibilitem também documentar os processos de colaboração. Eu acho que esses são elementos importantes. Posso fazer mais um adendo? Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse processo de documentação, né, que pode ser a lá portfólio, que a gente documente também o aprender a aprender. Então, o que significa isso? Eu posso documentar, por exemplo, não só as produções que eu fiz, né, meu não portfólio, só o resultado, mas o processo. Ele pode ter, por exemplo, algo, eu pensava assim, agora penso assim. Então, quando você começa a trazer isso, você traz à tona um pensamento mais metacognitivo, né, que vai te trazer por que eu mudei de pensamento, o que aconteceu, o que eu aprendi, o que eu vi, como é que eu interagi para ter mudado. Então, se a gente coloca esses marcos, que tem a ver um pouco com esse processo mais autoavaliativo, mas é uma tomada de consciência de que eu estou mudando ao longo do processo. Por que eu mudo? Eu posso mudar porque eu vi o outro fazendo diferente. Então, eu olho para a minha estratégia de aprendizado, por exemplo, ou de produzir algo, e percebo que o outro é diferente. Mas a gente pode perceber isso meio que por acaso, ou eu posso intencionalmente chamar a atenção para isso. A sua maneira de pensar tá te trazendo os resultados quando você olha para o colega do lado e ele pensa diferente, né? Como é que eu vou saber como é que o outro pensa, né? Se é diferente ou não? Claro. Eu tenho que ter atividade de tornar o pensamento visível. Claro. Então, tornar o pensamento visível, ele vem de boas perguntas, de pequenos protocolos, a gente chama, né, as rotinas de pensamento, por exemplo, foram criadas lá pelo pessoal do Projeto Zero em Harvard, é para isso. No coletivo, se eu não tenho alguma estratégia para tornar o pensamento visível e trabalhar com isso, eu fico perdido, traz a porque eu vou ter claro. 40 meninos falando coisas e agora, o que eu faço com tudo isso? Então, não eu preciso de boas estratégias, mas por trás está uma documentação de um processo de mudança que é necessário quando a gente está falando de portfólio, não é só produto, é o processo da tomada de consciência. Falando de transformação, assim, eu estou tentando juntar porque a gente não vai dar conta que tá, olha... Tem muita pergunta aqui da gente fazer. Fórum que tá ótimo, adoro professores, tá ótimo. Só tentar contemplar a maior parte dessas perguntas para que o educador que esteja assistindo a gente consiga ser contemplado. Obviamente tem uma parte boa falando de professores, eu vou guardar essa aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho disso, da formação de professores, mas tem uma preocupação aqui com os alunos. Então, a professora Ana, ela trabalha com produção de textos digitais e ela não consegue, ela quer entender como que mantém o foco no trabalho, sem deslizar para jogos, aplicativos de relacionamento e assim por diante. Acho que é uma pergunta que paira de maneira geral nas escolas. Há uma pergunta do professor Gildemar, que é: os alunos poderiam sugerir meios digitais para o ensino e a cidadania, se eles também podem trazer isso, que eu acho que é um pouquinho que você já tinha trazido. A professora Karina fala que caminhos podemos percorrer na busca de um grupo de jovens ou um grêmio estudantil mais participativo, atuando, buscando uma prática mais efetiva, o olhar para o outro, que é a continuação da sua fala, e também como trabalhar de maneira colaborativa, que nem sempre isso acontece na sala de aula. Isso eu fiz um pupurri de perguntas relacionadas, dá para fazer um tratado com cada uma delas, mas se a gente puder abarcar de maneira mais ampla. Eu queria começar pelo pequeno, né? Eu acho que a condição da produção, por exemplo, a produção textual digital, inclusive na BNCC agora tem gêneros digitais, sim, né? Sim. Quer dizer, então... eu acho que há que se compreender que a produção nesses espaços digitais ela é diversa, né? Então, o que traz a produção textual no digital? E que ferramentas eu posso ter na leitura de um texto digital, por exemplo? Existe uma série de competências que precisam ser construídas e que é preciso falar sobre elas. Quer dizer, como é que eu leio no digital? Quando eu faço uma busca de informação, quando eu encontro essa informação, o que eu faço com ela? Eu copio? Eu grifo? Eu recorto, colo e coloco num outro espaço? Eu faço uma paráfrase? Quer dizer, um texto mais descritivo me pede que ação em relação a esse texto? Quando eu vou fazer pesquisa, quais são os processos? E esses procedimentos, eles são todos muito importantes. O conteúdo ele é fundamental, mas os procedimentos em relação a como eu pesquiso,
como eu descubro que fonte que eu estou trabalhando, como eu relaciono essa fonte com uma outra fonte, como a partir dessa descoberta eu organizo o texto e como eu produzo um texto autoral e quais são as circulações desse texto para além do espaço do meu dispositivo, quer dizer, quais são os outros processos de circulação. Eu acho que o trabalho na escola, ele diz respeito a essas compreensões também. Pode parecer uma bobagem, mas eu fui trabalhar, às vezes as crianças, mesmo as pequenas, e aí diz assim, mas crianças pequenas já trabalham com digital? Ora, se elas já consultam uma série de coisas e usam dispositivos, a gente não pode entender que escola não é lugar para isso. Muito antes, pelo contrário, escola é o lugar profundamente privilegiado para a gente olhar esses usos, inclusive discutir sobre esses usos, né? Muitas crianças não muito pequenas, sei lá, de 8, 9 anos, eu vou dizer, escuta, quando você escreve lá Google 3 palavras, como é que aparece essa lista para você, né? E é hiper interessante entender as hipóteses das crianças. Olha, assim, tem um monte de gente lá, Zilda, e aí alguém prepara essa lista para mim. Quer dizer, nessa hora a gente pode explicar como é que isso de fato acontece, porque esses 10 sites aparecem primeiro, né? Quando você... todo esse entendimento do que está em jogo ajuda depois a entender como é que eu recebo tais mensagens e não outras. E também me ajuda a produzir texto adequado a esses diversos espaços, que é o texto e a sua interação. Então, eu acho que é um mundo de processos e procedimentos que a gente precisa olhar quando vai trabalhar, por exemplo, sobre produção textual. Essa condição de dispersão é também uma condição de todos nós. Quer dizer, como é que não desliza para outra coisa? Eu acho que em processos coletivos há que se construir quais são os combinados desse uso, que linguagem a gente constrói, como a gente interage, e tudo isso não é o a mais. Eu estou tentando dar o conteúdo e fica essa dispersão, o menino fica ali e tal. Isso que a gente está chamando de dispersão tem que ser objeto das nossas reflexões, né? Eu acho que esse é um dado fundamental, vamos dizer, nos processos cotidianos. Eu acho que o César tem uma questão mais ampla em relação a isso. Eu acho que tem... Eu vou separar em 2 blocos. Você falou 4 coisas, né? Coisa. E eu vou separar em 2 blocos para conseguir... seja sucinto que ainda tem mais pergunta. Não, eu acho que é tudo muito interessante, mas eu vou tentar ser um pouco prático, né? A gente está falando muito de tecnologia, mas não é tudo que precisa ser feito com tecnologia, né? Algo que está por trás, quando se fala que é difícil os alunos conseguirem colaborar, ou mesmo eles se manterem focados, eu proponho um texto e eles dispersam, né? Então, ainda mais se tiver com tecnologia, dispersa mais ainda. Né? A gente tem uma estratégia boa, que é reconhecer que os alunos estão em diferentes níveis. Por exemplo, tem um aluno que não consegue colaborar e tem outro que colabora muito bem. E eu estou dando as mesmas atividades para todos os alunos. Eu posso fazer isso, mas eu posso ter expectativas diferentes e dar ajudas diferentes para os alunos ou criar dinâmicas diferentes entre eles para que eles se ajudem. O engajamento então, é outro. Né? A minha meta não é o produto que eles vão gerar colaborativamente. A minha meta é eles melhorarem na capacidade de colaborar. Então, eu estou falando de desenvolvimento de competência como, né, um processo onde eu, professor, vou contribuir. Nessa hora é muito difícil. A gente fala, como é que eu faço isso se eu tenho um monte de aluno e tenho, né, que... Mas aí uma ferramenta que é muito útil é a gente usar as rubricas. Então, se eu tenho uma rubrica, por exemplo, de colaboração, e eu digo que o nível 1 é aquele aluno que não dá ideia nenhuma, né? Não participa, ou é aquele aluno que quer fazer tudo sozinho, eu estou dando um recado. Né? O que é um nível 1 de colaboração? Aquele que não colabora em nada, ou porque ele faz tudo, ou porque ele não faz nada. Mas o que é o nível 2 de um aluno que não conseguia fazer nada? Ele começou a dar ideias. As ideias podem não ser aceitas, ele pode conseguir ainda não conseguir escutar as ideias dos outros, ele tenta impor a dele, mas ele já está dando ideias. Então, alguém que participa, ainda que seja impondo as suas ideias, não está bom, mas ele está acima do outro que não deu ideia nenhuma. Então, isso já é um recado que eu estou dando. Pode ter aluno que está aqui e não faz nada, mas eu posso ter esse outro aqui. O que seria um nível 3, né? Ou um nível 4, para não gastar muito tempo? O ideal é que os alunos conseguem falar, escutar, né? Aceitar e mudar de ideia quando ele percebe que a ideia do outro é melhor. Né? Então, eu estou descrevendo um pouco o que é o processo da boa colaboração. E o nível 4 devia ser alguém que consegue olhar para os seus colegas e falar,
você não está conseguindo participar, deixa eu te trazer. Né? Você está tímido, deixa eu ajudar você a vir para cá. É muito difícil fazer isso. Mas se eu tenho isso descrito para os alunos, eles vão tentar fazer isso. Vão ter consciência de que é isso que você está esperando. Então isso vale para a escrita, vale para as outras competências. Criar esse tipo de documento, né, uma rubrica que ajuda, é como se fosse uma escada. Né? Aquele que está aqui, eu não tenho que esperar que ele consiga chegar no nível 4. Se eu conseguir que ele saia do nível 1 para o 2, é o que dá para fazer nesse momento. Então essa visão é a visão de uma avaliação mais formativa e que leva em conta a diferença entre os alunos. Dá para fazer sem tecnologia, né? Mas você começa a criar uma consciência de grupo de que a gente vai se ajudar, vai perceber diferenças. E eu acho que na condição das coordenações, propor processos como esse para os seus professores ajuda muito a formar professores na condição de propor isso para os alunos. Quer dizer, muitas vezes a gente vê processos em que se espera que o professor desencadeie processos como esse de maior colaboração, sem dar a eles a oportunidade de participarem de processos como esses. Lembrando que as formações iniciais nas universidades muitas vezes não têm oportunidades como essa. Quer dizer, como é que você forma professores sem essa experiência que sejam capazes de desencadear essa experiência? Então, acho que no processo de formação de professores, há que se utilizar metodologias como essas, enfim, para que eles possam experimentar essas condições e compreender na ação de experiência em relação aos seus alunos. A professora Daniela, ela queria exemplos práticos. A gente começou a entrar um pouco nisso, né? Rubricas é muito prático, é uma maneira de avaliar. Como faz pesquisa, que hipóteses as crianças têm sobre o uso de tecnologias e de processos, como é que a gente consegue fazer disso objeto do trabalho. Então, por exemplo, caderno de campo para processos de pesquisa é fundamental. Quer dizer, o que eu buscava, o que eu fiz hoje, o que eu descobri, tornar essas descobertas visíveis e partilháveis. O fato de um aluno ter descoberto mais coisas deve ser objeto da partilha com os demais. Né? Quer dizer, não necessariamente a gente precisa fazê-los trabalhar sozinhos, muito antes pelo contrário. Quer dizer, o trabalho em pares, a construção de grupos, às vezes no que há de parecido entre os grupos e às vezes no que há diferente, quer dizer, não necessariamente, não estarem todos na mesma condição, pode ser um elemento para a formação de um grupo numa determinada atividade. Essas condições da diversidade podem auxiliar ao aprimoramento de cada um dos que estão participando. Posso dar ainda, com relação à questão anterior, já ligando com dicas mais práticas, quando a gente falou de grêmios, por exemplo, ou dos alunos trazerem ferramentas para a escola, a gente pode pensar em ferramentas como, por exemplo, o Democracy OS, né, que se for na internet vocês encontram, mas é para grêmios, por exemplo, que tem que tomar decisões envolvendo os outros alunos, escutando todo mundo, ser de fato representativo, uma ferramenta muito bacana. Os alunos, quando eles estão influenciando os outros e trazendo boas ideias ou discutindo, o Edmodo, por exemplo, que é uma plataforma, né, de colaboração, que tem uma cara fácil de usar, parece um Facebook, é uma ferramenta muito bacana para você trazer para dentro da sala de aula, desde que você tenha boas propostas. Né? Porque aí a gente tem um gargalo muito grande. Muitas vezes a gente quer desenvolver colaboração, quer engajamento dos alunos, mas se a proposta é pobre, ele não tem por que colaborar. Ele vai lá e faz sozinho, entrega e pronto. Tá? Então, esse tipo de se ele não vê a colaboração dele sendo realmente valorizada, envolvida na discussão. Então, a gente tem dicas práticas, né, de ferramentas, mas também acho que a dica maior é, professor, veja se você consegue levar o aluno para aquela coisa que a gente diz, o flow. Né? Ele esquece que está com fome, ele esquece que queria conversar com o colega. Por quê? Porque ele está com algo tão desafiador aqui que ele se envolveu totalmente. É o engajamento. E até isso pode ser, de novo, objeto de atenção. Né? Estou motivado, estou conseguindo me engajar. Se não tiver, o que eu proponho no lugar? Sim. Quando você devolve para o aluno isso, você não está gostando da atividade, o que você sugere? E aí você faz isso coletivamente, pode ter 30 que estão gostando e 2 que não estão gostando. Então é muito mais difícil ele convencer e falar a culpa está na atividade do professor, ou peraí, será que eu não estou conseguindo me autorregular para isso? Então é um processo também necessário.
A gente vai encerrando, eu vou pedir para vocês, na fala final, a gente tentar contemplar algumas... Meu Deus. Eu vou tacar algumas para vocês. Vai levar uns 4 meses, fala. Na verdade, assim, eu acho que a gente não pode deixar de estar falando aqui, iniciando nossas conferências, sem a gente entrar na formação de professores. A gente está falando com educadores, mas a gente está falando também com gestores que são responsáveis pela formação de professores. E aí tem algumas preocupações aqui que eu vou pontuar, obviamente a gente não vai conseguir contemplar tudo, mas aí vocês vejam o que é mais interessante trabalhar. O professor Rafael, ele quer entender como que pode favorecer uma parceria entre professores no desenvolvimento de projetos multi e transdisciplinares, né? Ele quer entender como que pode ser feito isso. A professora Jéssica volta com uma pergunta: quais os primeiros caminhos para um professor repensar a sua prática? Entendendo que hoje ele fala assim, quero repensar minha prática, por onde eu começo, né? Porque pode ser uma angústia também de como eu começo a fazer isso. A professora Cláudia, ela está falando da história da escola e como isso pode favorecer um trabalho onde em uma escola, ela está fazendo uma queixa, na verdade, em uma escola onde não se pode colar ou pendurar nada nas paredes, de socializar a prática, né? Que parede que a gente pode utilizar, que não aquela física, não é mesmo? Né? A Juliana está falando, inovar com a formação de professores é imprescindível. Como eu defendo a utilização de tecnologias digitais para inovar o ensino e não as utilizo em formações continuadas. O que a gente vê comumente, né? Você prega algo de uma maneira e faz de outra. Positiva para ensinar trabalho em grupo, né? E a Alessandra, a professora, está falando que ela tem trabalhado isso com apoio de alunos monitores, né? Para desenvolver... aliás, alunos monitores é bacana. A gente acha... já fica a dica para a professora Daniela, que queria situações práticas, né? Veja como uma comunidade de prática que várias pessoas estão envolvidas. Na verdade, eu acho que muitas vezes situações de inovação e de mudança, elas vêm de incômodos, né? E o incômodo, muitas vezes, eu tenho uma metodologia, eu tenho um jeito de trabalhar e por algum motivo eu começo a perceber que há um incômodo ou porque interessa menos aos alunos, mobiliza de forma que não é o que eu gostaria ou nem mobiliza. E eu acho que, na verdade, a gente não vai conseguir inovar tudo de uma vez e mudar tudo de uma vez agora. Mas a gente pode eleger quais são questões que nos interessam, seja pelo seu incômodo, ou, por outro lado, situações enfim, muito satisfatórias e muito interessantes, poder olhar um pouco para elas e o que elas trazem. Quer dizer, o que me ensina um processo que está dando muito certo? O que ele tem de diverso? Ou situações que parece que os nossos instrumentos não são mais suficientes, o que eles precisam mudar. Então, acho que uma situação de inovação ela diz respeito a um olhar agudo sobre aquela condição, a construção de possibilidades de tentativas de intervenção e um olhar cuidadoso e de avaliação dos processos, porque muitas vezes a gente tem uma ideia genial, olha, isso aqui muda tudo, e a gente tem pouca paciência, primeiro para implantar, então, os primeiros erros a gente retorna, ou a gente tem pouco tempo de avaliar e de coletar dados disso. Eu acho que um processo de inovação tem esse processo de ter ideia e de implantação e de cuidado de avaliação. Eu acho que esse é um dado, né? Acho que os processos de formação de professores é preciso experimentar as metodologias que a gente está entendendo e os processos que a gente está entendendo que são inovadores, né? Quer dizer, eu fazer aula expositiva de tudo que tem que ser mudança não é possível se eu estou entendendo que eu quero mudar a aula expositiva, né? Eu acho que esses são dados. Eu acho que essa condição da participação ela é fundamental, né? A gente tem notícia nós temos uma comunidade de prática, que inclusive nós 3 participamos, né? E tem uma das escolas, por exemplo, que entendeu que ter em cada sala um aluno preocupado com essa questão de tecnologia, que formasse um comitê de dar ideias, fez as mudanças de tecnologia andar muito mais rápido. Então, de acolher e colocar junto a questão dos alunos, junto, né? E acho também que
errar e acertar fazem parte do processo. Quer dizer, não dá para implantar uma mudança e de cara ela ser tão rápida, eficaz, perfeita e controlável como foram anos fazendo de um outro jeito. Quer dizer, o caos vai fazer difícil. um pouquinho parte disso. Então, a gente ter paciência com a aprendizagem dos nossos alunos, mas também ter paciência com a nossa aprendizagem no sentido dessa mudança. Eu acho que esses são alguns dados, não sei se respondeu muito. Eu acho que tem alguns desejos que a gente tem há muito tempo, né? Por exemplo, fazer projetos mais transdisciplinares, interdisciplinares, como o Rafael colocou, né? E eu acho que a tecnologia traz para a gente muitas possibilidades de fazer isso, né? Porque talvez a maior dificuldade é a gente sentar junto para planejar, né? Juntar vários professores e falar o que a gente vai fazer junto. Em que momento você está do currículo, o que dá para fazer, como que a gente vai acompanhar, porque não é só planejar, depois é colocar em ação e seguir acompanhando. E aí, se a gente usa uma plataforma digital de colaboração, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais suave. Se você diz que esse acompanhamento vai ser feito, por exemplo, contando com alunos monitores, você põe ele junto nesse processo. Então, a tecnologia, e não é nada mirabolante, coisas que a gente tem aí fácil, à mão, gratuito. Você usa uma plataforma, eu citei o Edmodo, a gente pode pensar no Knowledge Forum lá dos canadenses, tem várias ferramentas que eu posso, né, eu tenho um monte de escola que tem pacote Google, eu posso pegar qualquer dessas ferramentas e falar, vou criar um sistema que não depende das pessoas estarem juntas ao mesmo tempo. Fisicamente. É lógico que a gente precisa fazer combinados, né? O que a gente vai colocar para não ter excesso de informação, não faltar informação, né? mas isso permite que a gente tenha um acompanhamento muito mais constante. Então, viabiliza ideias que a gente sempre quis fazer, que sabe que continuam sendo importantes e dá para fazer com um pouquinho de criatividade aí no uso da tecnologia. Tem um outro ponto importante aí que eu acho que tem a ver com a pergunta da formação, né, de tecnologia para formar, que eu não lembro mais quem fez essa pergunta, mas que também tem com a da Jéssica, né, qual é o primeiro caminho para começar, também tem a ver com a da Cláudia, né, e a escola não quer, como é que a gente faz? Eu acho que aí tem por trás uma visão que nós sabemos hoje, quem faz formação há muito tempo e já deu muito murro em ponta de faca, não é suficiente você fazer uma formação para a prática. Eu vou lá, ensino um monte de coisas, os professores vêm, participam, interagem e tal, mas é na hora que você está lá tentando fazer, está com seus alunos, é que você precisa de pares para conversar. Então, a formação não devia ser uma formação para a prática, ela devia ser uma formação também na prática. Na hora que a gente está tentando fazer, ali que eu preciso de pares para conversar. Sim. Que ferramenta que você usou, que está dando certo, toma muito tempo, né? E, em geral, também, quando você fala, vou inserir essa parte de formação na prática, como parte da formação, você usa tecnologia. Porque o professor não vai ficar saindo da escola toda hora para encontrar os seus pares. Então, de novo, né, você usa pode ser um grupo de WhatsApp, né, coisas simples, mas que tem uma retroalimentação. Quem está fazendo o quê, como é que está fazendo. Você põe link, olha, eu fiz tal jeito, publiquei um vídeo, está no YouTube, uma página fechada e tal, mas você tem uma troca que está acontecendo em algum lugar. Então, você desenhar formações, isso vale para gestor, vale para os professores que estão se juntando e até para a escolha. Se você for escolher uma formação, pensa nisso. Quem está te oferecendo uma formação para a prática, na prática e da prática? Quer dizer, essa formação da prática, assim, já terminamos um ciclo, vamos avaliar o que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo. Era a qualidade da ferramenta que a gente usou, a maneira como foi implementada, eu que não consegui. É um processo de informação aí, né? Só aí já está no... É uma mudança muito grande de cultura para os alunos. E aí eu acho que tem o último ponto que eu queria usar para fechar a minha fala, que é esse justamente da mudança de cultura, né? Se a gente quer fazer algo diferente do que fazia, né, o natural é a cultura resistir àquilo, né, usando aquilo que a gente já tem. E para mudar, eu gosto de trazer sempre uma visão à la Bourdieu disso, né? O que você precisa? Você precisa ter uma linguagem comum para falar da mudança. O que a gente quer? Por que a gente quer? Então, a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Então, é um uso de linguagem, mas que traz um vocabulário comum, um desejo comum, põe para fora aquilo que a gente está querendo. Mas não é só falar sobre aquilo, a gente tem que ter os artefatos, né? Uma mediação suficiente para isso. Então, se a mudança é maior participação dos alunos, que mecanismos eu tenho para conseguir participação dos alunos, documentar? Então, eu tenho que abrir espaço dentro da instituição, assim por diante. Se é com tecnologia, eu vou ter que ter as ferramentas e tal. Mas o mais importante é que essa mudança,
ela só vai se consolidar quando isso virou um novo hábito dentro daquela cultura. E a gente não busca isso, gerar novos hábitos, né? Porque a cultura é definida por aquilo que você faz quase sem pensar. É aquilo que você espera que os outros estejam fazendo também. Então, se alguém faz diferença, te chama a atenção, você fala, opa, esse cara não é daqui. Né? Ele não segue o que todo mundo está fazendo. Então, essa é a visão que a gente tem normalmente do que é o hábito. Só que se eu quero criar hábitos novos, eu vou ter que tirar alguns dos que já existiam e substituir por outros. Mas até chegar no ponto de que aquilo virou um novo hábito, leva tempo. Claro. Né? E a gente tem uma preocupação muito grande de já trazer a nova inovação antes de ter consolidado a anterior como um hábito. Então, pensar nisso, né? De que não é um professor fazendo que vai gerar uma cultura, né? Juntos, né? E não é fazer 2, 3 vezes que aquilo virou hábito para você dizer que faz parte da nova cultura. Então, o recado é: dê tempo ao tempo, seja perseverante, né? Vai dar tudo Cria certo. essa linguagem. Exato. Não, e não é assim, vai dar muito certo sem esforço. Não, vai depender de muito Vai dar esforço. certo e errado, e a gente vai seguir Isso, por uma acho que firmeza de entender que a mudança é necessária. Obrigada, Zilda. Foi um Obrigada, prazer. Muito César. obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada, professores que estão aqui nos acompanhando. A gente passou um pouquinho, mas acho que é interessante ter continuidade, porque não podia terminar sem falar sobre essa questão. Os convido para participar do próximo encontro desse ciclo de educação inovadora, que vai ser dia 16 de abril, também nesse mesmo horário, às 17 horas, no qual a gente vai falar de aprendizagem baseada em problemas com o Leandro Holanda. E dentro do novo ciclo de webinários do BNCC na prática, a gente tem amanhã a estreia com Mozart Neves, também muito honrada de recebê-lo aqui, que vai falar sobre o currículo escolar, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal.